Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Pra você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E este é o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui com o João Marcos, que ia para a igreja nos anos 2000, no iniciozinho dos anos 2000, de calça skinny, cabelinho penteado de lado, para cantar a Oficina G3 no louvor. Você é doido, velho? No início do ano 2000, você andar de calça skinny, tá maluco? Ia ser zoado muito. Ainda mais cantar lá na frente. Eu acho que nem subia no púlpito. Eu acho que nem subiria no púlpito. Era barrado. Era barrado, né? Ia dizer assim, pô, uma calça embalada a vácuo, filho. Vai pra casa, vai trocar de né? Eu não vou contar a minha história com a CIA, não, porque senão eu vou ser cancelado. Mas vamos lá, né? E aí, galera, eu sou o João Marcos e estou aqui com o Cebola, que assistia Cavaleiros do Zodíaco escondido na casa dos amigos, dizendo que ia estudar porque era pecado. Se a igreja soubesse, ele seria disciplinado. Desse jeito, meu amigo João. E eu sou o Cebola, estou aqui com a minha amiga Leia. A minha amiga Leia ia pra reunião de mensageiras com o CDzinho da Xuxa rodar ele ao contrário, pra ouvir o inimigo falar. Pode isso! Isso é clássico, Muito bom. Muito bom. Esse daí, caramba, já tive muita vontade. E olha que eu tinha vitrola em casa, hein? Já tentei rodar o disco ao contrário, sim, mas ficava com medo de ouvir. Ficava com medo, né? Porque todo crente anos 90 tem esse trauma. E aí, pessoal, eu sou a Leia, eu tô aqui com o Guto, que virou pastor para poder pegar todo mundo que estiver ouvindo crente modinha agora, igual faziam com ele na época de Oficina G3 e Fruto Sagrado. Você que ouve Priscila Alcântara, o Guto vai te pegar. Vou me vingar agora. Vai se vingar. Não deixava a gente ouvir rock, agora eu não deixo ouvir worship. Worship pesadão agora. Pois é, galera, esse episódio aqui é daqueles episódios que a gente gosta de dar risada, de contar as nossas... Acaba sendo uma terapia em grupo aqui, que a gente começa a contar os traumas de igreja, né? E anos 90 tem sempre um lugarzinho no nosso coração, né? A gente vai falar um pouquinho da vivência do crente milênio, que cresceu nos anos 90 na igreja e início dos anos 2000. E vai ser um bate-papo muito legal aqui. Espero que a gente se divirta muito aqui nesse episódio. E você também aí ouvindo na sua casa. Salve, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem, apesar desse mês ter sido muito corrido, o mês de julho foi muito corrido e nós não conseguimos gravar um episódio novo pra você, mas nós resolvemos repostar um dos episódios que a gente mais gosta aqui na nossa história do podcast Pocando as Suas Ideias. É um dos episódios que a gente fala da nossa vida nos anos 90, né? E se você cresceu nos anos 90, você vai se identificar com muita coisa que a gente fala aqui neste episódio. Então, ouve aí, depois comenta lá com a gente. Se você quiser entrar no nosso grupo de amigos, a Cantina, é o nosso grupo secreto, não tão secreto assim no WhatsApp, onde a gente fica ali compartilhando muita coisa interessante, culturas úteis e inúteis também, memes e fazendo amizade. E se você gosta do nosso trabalho aqui, faz um favorzão pra gente. Fala da gente para alguém, pros seus amigos, ensina ele a ouvir podcast, se ele não é um consumidor dessa mídia, ou divulga a gente para aquele seu amigo que gosta de um podcast raiz mesmo, né? Então ajuda a gente aí, manda nos grupos, compartilha nos stories e marca a gente, que a gente também
faz uma menção honrosa de você, um agradecimento aqui nos salves e recados. E segue a gente lá no Instagram, que você ajuda demais. E segue a gente no seu tocador de podcast favorito. Favorita a gente lá, que você nos ajuda demais. E é isso aí. Agora aproveita esse episódio aí, que ele tá bem divertido. Muito bem, os millennials da geração Y é esse povo que tem a idade aí que varia entre 26 e 40 anos, que nasceu no começo dos anos 80 e alguns pesquisadores dizem que vai até meados dos anos 90, essa galera que nasceu entre esse período aí, entre os anos 80 e meados dos anos 90. Eu vi até aqui nas internets falando que tem milênio que nasceu nos anos 2000 aí, não sei se vale, né? Mas vamos ver, né? Vai passar. Se você quer se sentir, se você se sente milênio e nasceu no início dos anos 2000 aí, então bem-vindo ao clube. Mas eu acho que o milênio raiz mesmo é dos anos 80 aos 95 ali. E aí, a gente que é milênio, né? Eu sei que a discussão tá atrasada, tá, gente? A gente fez de propósito, a gente não quis surfar naquele hype que tava de saco cheio, aquele negócio lá, passando até no programa da Fátima, um negócio de cringe, né? Tava, putz, cara, você não podia ligar a alguma coisa que já havia negócio de cringe. E aí, quem acusa, né, os milênios, nós, da geração Y, de cringes, é essa galera que nasceu depois aí, nos anos 90 até os anos 2010, que são chamados a geração Z, né? E como eu ouvi numa palestra recente também, são os Zaidins, essa galerinha aí, adolescentezinha, que diz que tudo que os cringes fazem os cringes, ó, os millennials fazem vergonhosos. Negócio de calça skinny, que mais que eles falam que é vergonhoso, que a nossa geração faz? Boleto. Pagar boleto. Como que vive sem pagar boleto? Só sendo adolescente, morando na casa do pai pra não pagar boleto, né? Só. Tomar café de manhã. Como é que você sai de casa sem tomar café de manhã? Fome danada. Não dá, cara. Vou até um pouco além, cara. Hoje, até o e-mail, você fala assim, vou te mandar um e-mail. Não, cara, você não entende, não? Manda um direct. Aí, olha só. Aí a coisa que eu faço para direct é igual o SMS, que é uma versão moderna do e-mail. Só muda que é para texto rápido, mas tem gente que manda um livro, um pergaminho inteiro. Não é? Então não faz diferença. Não faz diferença, só muda o aplicativo. Bando de besta. Mas eles falam também, uma acusação que fazem pra nossa geração aí é que a gente gosta de Friends. Alguém que gosta de Friends? Não. Não. Ninguém que gosta de Friends, velho. Não. Eu assisto. Pelo amor de Deus, Cebola. Alguns episódios. Vai ser cancelado. Não é que eu assisto. Vou assim, mutar seu entendeu? microfone aqui. É que eu sou obrigado a assistir porque minha patroa curte, né? Então ele não pode falar mal. Fale bem de Friends. Posso por falar favor. mal. Não, a minha esposa também gosta, mas eu falo mal. Com o Guto tem Tá isso, dormindo não. no sofá já faz um tempo já. Não, pai, eu tenho que ficar lá do ladinho, né? Fazer a sala, né? Não, igual o Você Crepúsculo. tá certo, tá bem ensinadinho você. Ela gosta de Crepúsculo, cara. Que filme zoado, Crepúsculo. Vocês viram a batalha final de Crepúsculo? Aí tá, né? Aí tá. Cara, A batalha final de Vida de Inseto foi mais emocionante do que Crepúsculo, velho. Amo Vida de Inseto, que inclusive a geração Z fala que é cringe a Não. gente gostar da Disney. Eles estão todos errados. Primeira vez errado. primeira vez que eu vejo uma luta imaginária que não é daqueles caras do Kung Fu, né, velho? Daqueles caras que falam que sente poder, essas coisas assim. Foi do Crepúsculo. Aquela luta imaginária que aconteceu. O vampiro que brilha no escuro. É. Vamos falar do qual o nome do cara lá? Do Patrick? Esqueci o nome do ator, velho, que vai fazer o Batman agora. Do Edwards. Não fala mal do Edwards, não, que vai fazer o Batman agora. Agora eu gosto dele. já não Agora gostei ele- do Batman, já. Ó. Eu já fiz o contrário, já não gostei desse Batman novo. Agora eu gosto dele. Não, o cara é o cara agora. Agora ele é um ator bom. Agora, outra acusação, cara. Eu vi uma manchete aqui. Olha a manchete do G1 sobre os millennials, cara. A geração que deu errado.
Ou melhor, o que deu errado com os milênios? A geração que foi de Puxa. ambiciosa a azarada. Mas, Não sei porquê. Foi um Não sei tempo tão por que bom, que- rapaz. A gente sobreviveu década de 90, né? é a nossa geração que tá carregando o piano aí, cara. Pois é, a gente A sobreviveu gente, nos anos a 90. Malasoft sobreviveu. A gente brincou com aquelas réguas que ficavam no braço assim, sobrevivemos. Não fica. Quase decepamos os dedos, mas estamos todos, né, bem. Que mais? Assim, só os traumas psicológicos, né, da nossa criação, talvez, né? Nossa, a gente cresceu comprando cigarro e bebida alcoólica pra pai, pra tio no bar. Não é? Tava Assistiu tudo bem. Banheira do Gugu, Garota Molhada no SBT. É o chão. Meio-dia, banheira do Gugu. Meio-dia do domingo, cara. E o pessoal hoje com raiva das novelas da Globo. Não dá pra entender. E pior de tudo, é Silvio Santos pagando de conservador. Não é? Pois é. Aí uma outra parada sobre a geração Y, né? Os millennials, eles têm uma dependência muito grande dos pais de sair, demoram sair da casa dos pais, né? Do jeito que tá tudo caro no Brasil, tá difícil, né? Do cara sair da casa dos pais mesmo, tá tenso, cara. Pô, realmente, não tem como comparar, né? Quando os nossos pais saíram de casa, pô, meu pai saiu com uns 20 anos do meio da roça e foi pra São Paulo. Aí ele chegou em São Paulo, era o auge das firmas, das indústrias de carro. Aí meu pai foi trabalhar na Volkswagen, maravilha, pronto, peão, foi, depois trabalhou só em firma, sabe, assim, de produção industrial mesmo, fábrica de cobertor, fábrica de tapete, fábrica de remédio, e aposentou, e ponto final. Não tem como comparar hoje a Aí- variedade, né? Não, aí o cara não consegue nem emprego, né? Aí eles acusam que essa geração demora mais comprar o carro, demora mais comprar uma casa. Meu irmão, tá difícil fazer qualquer coisa no Brasil, cara. Tá. Agora Não, sim. ou então, essa geração aí, eu vi essa semana, semana passada, né? Que os jovens não estão conseguindo emprego e tal. Gente, ó, não tô generalizando, mas pô, tem uma galera aí que eu vejo aí, o cara consegue emprego. Ah, não, trabalha muito. Não, quero um negócio mais tranquilo. E sai do emprego. É, os caras desapegados. É. Eu acho que essa característica de permanência é da geração anterior, da geração dos nossos pais, que ficavam muito tempo nos empregos. Essa geração nossa, a galera não dura, né? Não dura. A geração dos nossos pais tem a característica, né, de comprar casa e tudo, porque eles buscavam mais estabilidade, né? Trabalham em firmas, né, bem consolidadas, com trabalho público e tudo. Já a nossa geração pegou boa parte das cidades, os terrenos já estavam, vamos dizer assim, com dono, né? Então ficou mais caro comprar um imóvel. E até mesmo nem todo mundo busca estabilidade, eles buscam ter um bom emprego e dinheiro. Então, se é na China, eles vão se embora para a China, largar tudo aqui. Então é um pessoal que não é muito desprendido. Ele fala que demora a sair da casa dos pais, às vezes é por isso, que o cara ele não tem condições de comprar uma casa, ou então ele está em busca de uma oportunidade em outro lugar que não é na mesma cidade que os pais. Então, para que vai comprar um imóvel? Não vale a pena. Tem os caras que saem mochilando assim também, né? Viajando de mochilão, acampando. Eu acho da hora, né? Se eu fosse mais novo, eu faria isso. Se eu fosse solteiro, não tivesse filho, eu daria uns rolê loucos, assim, faria uns intercâmbios, ia trabalhar fora tanto no país aí, só pra pegar experiência, viajar, mas né, eu já sou um jovem senhor, passei. rola. Já passei dessa verdade. fase. E, Agora, Eu sou um pai. Quando é pai, as coisas mudam, né? Cara, características também da nossa geração é que a gente é a geração da internet, né? O pessoal fala. A gente pegou a transição entre o Baby Boomer e a geração Z, né? Que a gente tem uma geração completamente analógica e tem uma geração completamente digital. Nós somos essa transição. E aí, o teste, né, para o cara ser millennium, né? É o quê? É já ter ouvido uma música tocada numa fita cassete, né? opa, eu tinha um gravadorzinho, mano, de fita cassete, me amarrava, né? E também o que você já ter aquele CD, aquele som grandão
com que você botava 3 CDs. A geração Top. não sabe nem o que é CD, mano. O nome, João, era Microsystem, daquele negócio. Não, o Procista, aquele quadradão, depois ficou redondinho, pequeno. Que era, aquilo era ostentação, aquela demais. bandeja Som com 4 em 3 1, CDs. Pra quê, velho? Uma bandeja com 3 CDs que só ia tocar um ao mesmo tempo, ia virar, né? Se você é milênio, você sabe tudo. Mas tinha uma funcionalidade aleatória lá que era massa. Você botava os 3 CDs e eles ficavam tocando uma música dos 3 CDs aleatoriamente. Era irado. Ah, não, isso aí era Aí coisa eu de sabia. rico. É. Coisa de rico. Que Ah, no Sudeste os pobres não tinham isso. e você também tinha um toca-disco na parte de cima. Cara, Isso. ou quem Era o ouviu... supra-sumo. Os crentes, né? Quem ouviu o novo som tocado em disco aí? É geração milênio, rapaz. Quem ouviu o novo som, o mesmo disco em CD também. Geração milênio que tem isso, né? Cadê as outras gerações? Não. A geração, como fala, né? As iDeans, né? É a geração do iPhone, né? Já nasceu com iPhone. Aí é muito fácil. Não pegou internet de escada, não pegou o MP3 player lá, que você tinha que baixar as músicas. Cara, não pegou o Emule. Cara, se você não pegou o Emule baixando música e meia dúzia de vírus no seu computador, Respeita você a não... minha história. Respeita. Não é não, Cebola? Poxa, esse aí... Quando você baixava um filme lá, você ia ver era outro, né? Era perigoso você baixar uns filmes da Deep Web aí. Rapaz. Mais 18. Você tava lá, filme lá e tal, quando você ia ver, falava, rapaz. Uma tecnologia também que a gente pegou e que essa galera Z não sabe, né? Que também se enquadra no teste que o João falou, é o fax, né? Aparelho de fax, mano. Até hoje ninguém entende como funciona, mas... Eu não entendo o fax, como é que faz, mas... Eu trabalhei, meu primeiro estágio, tinha uma máquina de fax, e as pessoas ligavam, eu falava, trabalhei lá na convenção até, o pessoal ligava, me dá o sinal do fax aí. Ah, sim, claro, mandava, e de repente chegava uma coisa lá no fax, falei, caramba, que isso, é muito velho. E ainda era aquela, não era nem impressorazinha moderna, né, que a gente Não. tem hoje, era aquela da fita, mano, fazia uma zoada desgraçada, todo mundo sabe que tá chegando fax, né. E o pior, quando agarrava a folha do papel, o fax não terminava de chegar, ela apitava o resto do dia. Não, e a geração mais nova não entende o que é passar um fax, no mau sentido. Não entende. Passar um fax para Boston. Eles não sabem o que é. Ah, mas diga-se de passagem que é bem ruim esse trocadilho aí. É bem ruim. Sim. Que até hoje eu não entendo qual a relação de passar o fax com o banheiro. Mas... Pois é, né, rapaz? Vamos para nossa pauta aqui, porque a pauta não é só dos millennials, né? Do crente millennial. Então a gente vai falar das particularidades só de quem nasceu nesse período dos anos 80 e nos anos 90 e permaneceu na igreja, né? Até o início dos anos 2000 ali, que é o nosso recorte aqui, desse trabalho tão exaustivo que nós faremos aqui sobre a igreja, né? Tanto que o Vinícius se sentiu excluído dessa pauta, coitado, porque ele entrou para a igreja depois dos anos 2000, então ele não se enquadrou nos critérios aqui deste episódio. Então nós vamos falar da vida do crente milênio, ou do crente geração Y. Bora lá então. Então vamos lá, né? Que ano que vocês foram crianças ou adolescentes na igreja? Fala aí pra nós aí, começa aí lá. Qual ano que você foi criança e adolescente na igreja? Eu fui criança a partir dos anos 93, né, por aí, 95. E aí eu peguei adolescência até 2007, então fui aí mais de uns 10 anos, né, entre criança e adolescente aí na igreja, sendo millennial, que já era difícil, vivendo tudo isso que anos 90, início dos anos 2000 nos ofereceram, e estando na igreja. Aí, João Cebola. Vamos por ordem de idade, deixa o Cebola por último. Vai lá, por ordem. Vai lá.
Quem é millennial há mais tempo fica por último aí. Rapaz, ô Guto, quem era pra falar era você primeiro, então. Então deixa eu falar. Cara, nos anos 90, quase todo eu fui levado para igrejas como visitante, mas membro mesmo de igreja, eu acho que foi a partir de 98 e peguei a virada do milênio ali, cara. Peguei o bugs do milênio, né? Eu lembro que quando eu fui passar o ano novo na igreja de 2000, de 99 para 2000, os caras ficaram com medo do mundo acabar, né? Porque tinha uma profecia do Nostradamus. Nostradamus. Passará, e aí muita gente foi pra igreja. Então eu peguei esse momento aí, né, da virada do milênio e fiquei na igreja até 2003, mais ou menos. Depois eu me desviei no restante da minha adolescência. Vai, João. Cara, eu tô na igreja, bicho, desde 82, né, filho de pastor, então eu só nasci no hospital, fui levado pra dentro da igreja, que meus pais moravam na casa pastoral no fundo da igreja, nos fundos. Então, na avenida principal lá de Aracati, no Ceará, de frente pra onde hoje é a rodoviária, né, é interessante isso. E até 99, né, quando o Guto estava começando a entrar na igreja, eu estava saindo da adolescência dentro da igreja, dali em 99. Foi um período bem interessante, foi bem divertido, mas também foi meio frustrante. É divertido lembrar, não de viver. A minha história é bem parecida com a do João, né? Meus pais já eram evangélicos e eu nasci e logo, desde recém-nascido, frequentando a igreja, né? E essa década de 80, 90 aí, peguei todas essas peripécias aí. Como o João falou, é uma época, hoje a gente se diverte muito, mas que era bom não era não. Diverte muito com as histórias que hoje a galera nunca serão, né? Como diz a galera do Tropa de Elite, nunca serão. Essa galera que nunca foi num retiro numa escola, nem sabe, né? Sabe de nada. Nunca saiu. Retiro é tudo em grana, em sítio, tudo arrumado, né? Hoje as coisas tudo arrumadas. Essa galera que saía aqui da área aqui da Grande Maruípe, ia lá pra Cambori a pé, apertando campainha dos outros. Nunca serão essa galera aí. Ligado a leite com pera aí no apartamento aí. Pior que os nossos filhos vão ser assim, não pode falar muito, não. Nunca pularam o quintal do vizinho. Eu fico olhando meus guri, 14, 13 e 11 anos, eu fico olhando assim, rapaz, nunca roubou uma goiaba do pé de fruto da vizinha, nunca roubou uma manga, nunca pulou, nunca cortou o pé na rua. Nunca levou carreira de ganso. De ganso? Ganso, eu não sei se já levei, mas de cachorro na rua, meu Deus, cara. Também era outra coisa terrível. Apesar de que a gente lá no projeto de plantação de igreja ali na Serra tem muito cachorro, então acho que as meninas levam a carreira de cachorro. Elas mas hoje hoje em dia é muito vira-lata, né? Antigamente eram os cachorros de raça mesmo. A lenda do Doberman, né? O Pila. Era correria na rua. Não, já nem existe mais. Existe, mas não. Pô, era um cachorro tão bom. O Doberman, ele raramente se encontra por aí. O Pila também, né? Pila é raro. Agora, gente, o que era pecado, que era proibido de vocês verem Tudo. Na época de vocês, que vocês ou faziam escondido ou passavam à vontade? João falou tudo, mas e aí? Tudo, cara, tudo. Você não podia assistir um desenho na manchete, né? Porque invocava poder de não sei quem das cantas do demônio tal, não sei o que, isso é demônio. Isso não pode assistir isso. Né? Na verdade, a gente assistia televisão de teimoso, né? Na verdade, a gente assistia televisão porque a gente era batista, né? Então, batista é um pouquinho mais liberal. Sempre foi a visão, né, do pessoal. Mas, cara, pra vocês terem ideia, teve um irmão que foi fazer um serviço lá em casa que ele só andava batista, de calça. Batista é um católico melhorado. É verdade.
Ele andava de calça e camisa de manga comprida porque ele tava esperando Jesus voltar e Jesus não podia encontrar ele de bermuda, nem nada não, então era pecado. A gente era muito pra frente, mano, porque a gente andava de bermuda. Jogava futebol, usava quichute, né? Que chute, João. Quichute, cara, o melhor tênis da história era o quichute. Aquele bicho servia pra gente jogar futebol na grama, servia pra jogar futebol de salão, servia pra ir pra escola, servia pra ir pro shopping. Não, shopping não, que na época não tinha shopping. O shopping era só pra elite, né? Mas servia pra ir pra qualquer buraco, cara, você ia com quichute. E o bicho durava uns 2, 3 anos. Não, e pegando a onda do João aí, na época os desenhos, casa, você assistia quietinho. Aí você, na hora da rua lá que você se soltava, né? Puxava a espada do He-Man, o pedaço de pau. Eu sou o He-Man e tal, pela força de Grayskull. Aí a gente... Dava o cabo de vassoura na cavalo, vamos lutar no gato guerreiro, era a vassoura e tal, cabo de vassoura e tal, e vambora. Mas aí a gente tinha um problema, né, que a gente na época já começava a surgir, né, eu até brinquei com a Léa ali, mas começava a surgir essas coisas, né, Grayskull, né, Força dos Infernos, não sei lá o que, os crentes, né, caçadores de demônios, né. Sim. Nas coisas, aí era rodar o CD o LP, disco. Né? O disco, né? O disco de vinil ao contrário, para ver se conseguia ouvir a Xuxa falar Exu, sei lá o quê. Os outros lá, e às vezes eram uns negócios tudo. Tá ouvindo? É o inimigo! Então, assim, a gente passou uma época opressora. Isso aí sem dizer das músicas gospel, que nós vamos entrar no outro. Quem oprimiu era os irmãos evangélicos, né? Não era nem isso aí. Não, e piorou com o surgimento da internet, né? Que aí as coisas se espalharam muito rápido. Não, o Fofão até hoje eu tenho medo do Fofão. Quem não tem, né? Eu tenho uma experiência dessas paradas de crente conspiracionista, né? Vendo o diabo em tudo, né? Quem nunca pegou o rótulo da Coca-Cola, né? Tudo era ao contrário, porque era escondido, era ao contrário. Tinha que ser virado ao contrário, né? Alô, diabo. Quem nunca? Você que é geração Z, você nunca vai olhar pro rótulo da Coca-Cola e vai ficar lendo de trás para frente alô, diabo. Porque você não foi doutrinado nisso. Você não sabe o que a gente tá falando. Vocês usufruem de um lugar que a gente sofreu para preparar para vocês. A gente correu para que vocês andassem hoje. Então, por favor, respeitem a nossa história. Mas aí aconteceu, das inúmeras palestras que a gente ouviu lá na igreja, teve uma vez que eu era criança ainda, eu devia ter uns 10, 11 anos. Aí foi um cara lá falar sobre essas coisas de Disney, que a Disney tinha uns negócios lá que apareciam coisas sexuais, que tínhamos as invocações do demônio, foi falar da Xuxa e tal. E eu sempre fui muito medrosa, gente. Eu não sei se tenho uma parte nisso, né? Que o povo me botou medo. E eu fiquei assim até hoje, né? Mas eu sempre fui muito medrosa. Então aquilo me impactava muito. Eu passava dias sem dormir, lembrando daquilo. E aí um cara levou enxofre, jogou dentro de um potinho e jogou fogo. E ficou falando assim, esse aqui é o cheiro do inferno. Você quer ir pra esse lugar? Vem aqui ver. Vem aqui ver, aí todo mundo passava assim pra ver. Olha só, enxofre nunca queima. É assim que você vai viver, se você não aceitar Jesus agora. Você quer viver do lado do diabo, com esse fedor de enxofre? Cara... Aquele cagaço, né? Nossa, e o pior, tipo assim, é que meu pai não era da igreja. Então aquilo me atormentou pra sempre. Porque eu falava assim, meu Deus... O meu pai vai ficar vivendo isso aqui, ó. Esse enxofre aqui queimando. E eu não tenho o que fazer. E eu só fui saindo do salão. Eu lembro de eu ficando lá no fundo do salão, escondida do homem. E todo mundo olhando aquilo. E eu achei aquilo bizarríssimo. Mas fiquei, ó, com aquilo pra sempre na cabeça. Eu nunca vou esquecer isso. É só o dia que eu morrer que eu vou esquecer disso. Muito bizarro, gente. Assim, uma palestra sem pé nem cabeça, que não precisava existir na vida de ninguém. Nem a Bíblia o cara abria, provavelmente, né? Exatamente. Só fazendo um show.
E eu lembro que aquelas fitas verde da Disney, fita cassete verde, era maravilhosa. Ela tinha aquele selo que brilhava. E aí eu ia pra casa dos primos pra assistir a Rei Leão. Nossa, era massa, velho. Era massa. Só que chegava na igreja Rapaz. era essa praga. Sim. Não, mas aí você falou, é interessante que acontecia isso mesmo, cara. E eles davam essa palestra toda, não abriam a Bíblia, cara, pra falar. Não abriam a Bíblia pra falar, ó, versículo tal, nem pra distorcer, né? A Bíblia, né, cara. Naquela época eles estavam. E aí não abriam, eles falavam, ó, e tal, e ele tá falando isso, ele tá falando aquilo, e que não sei lá o quê. Mas era aquele terror psicológico em cima, né? Aquela coisa de diabo, inferno que você vai. Não, e o pior de tudo que eram os cabras que a gente nunca tinha escutado nem falar, né? Mas porque Exatamente. alguém falou que falou isso, que tava falando, mostrando as coisas que estavam escondidas. Aí o pessoal dava ouvido e saía pregando na igreja. Não, e o pior de tudo é você ouvir os caras que faziam isso na década de 90, início de 2000, e hoje ficar dizendo, eu falava aquilo porque eu aprendi assim, e eu realmente acreditava, mas depois eu parei para... eu ouvia esse negócio, essa frase virada ao contrário, porque o cara ficava me induzindo, mas se você for olhar, é só... Não é, né? Quem fez isso foi Banda Resgate, recentemente, né? Não, mas fui eu que te expliquei esse bagulho aí. Você não tinha pegado, né, da música. Qual era a música? Não tinha, eu não lembrava, cara. Mas você me fez lembrar, realmente. Relógio de Acaso. Qual a música? A gente usou até no Poucas Palavras ela e tal. Errando e Aprendendo? Não. Ah, não sei. Se você... Você que é fã de Resgate deve saber. Aí tem um álbum do Resgate que tem uma música ao contrário. Aí, beleza, se você não entende nada, né? Ou se você cresceu na igreja nesse período, você vai entender que eles estão fazendo alguma menção. Aí, no final do álbum, eles passam essa música tocada de trás pra frente. De trás pra frente, de trás pra frente. E aí vem, né? Eu não tenho relógio de Acaso, eu não sou o Benjamin Button. É muito massa essa música aí, fica aí. Pra você pesquisar. Mas teve uma banda também, secular, né? Banda do mundo, já que estamos nos anos 90, que fez tipo um protesto também. Eles gravaram do lado contrário do disco e falavam assim, o que você veio procurar aqui? Foi Engenheiros do Havaí. O que você veio procurar aqui e tal? Você tá virando o disco ao contrário. Top demais, assim. Zoou os crentes. Maravilhoso. Era a música Recomeçar, da banda Resgate, do CD Estilado para Cima. Falando de pecado, Guto, você perguntou o que era pecado, que o João falou tudo, né? Eu lembro também muito que pra mim pecado era bater palma na hora do louvor. Era muito pecado pra mim, que eu lembro que quando chegou uma família, se mudou daqui de Vitória, foi lá pra onde eu morava, Mimoso do Sul, né? Tava lá na igreja e tal. E elas tinham outra visão de mundo, né? Elas eram até da primeira igreja de Jardim Camburi. E aí elas introduziram várias coisas na igreja, introduziram inclusive o Ministério de Coreografia na igreja. Revolucionário, né? Sim, e aí ela chegar e tipo quando assim, tinha era grupo de gestos. grupo de gestos, caramba. Caraca. E aí assim, era uma família que era muito mal vista, né? As meninas eram muito mal vistas porque elas batiam palma na hora do louvor e a mãe ministrava e assim, muito coerente, né, irmãos? Isso não é pecado. Irmãos, olha, tem na Bíblia que tudo que a gente tem que usar pra louvar o Senhor e tal. Aí eu lembro que meia dúzia batia palma e o resto da igreja ficava julgando, né? E aí eu tava na aula julgadora e eu virei pra filha da mulher e falei assim, nossa, que coisa ridícula, você fica batendo palma, isso é errado. Aí ela, me desceu a Bíblia, aí eu fiquei tipo, nossa, caramba, acho que não é tão errado assim, não. Mas elas eram perseguidas. Tinha essa discussão também, né? Na época também, esse negócio de... Pra vocês terem ideia, década de 90, Vencedores por Cristo, Rebanhão, que hoje são clássicos, era polêmica pura, cara, você levar essas bandas pra tocar. Tinha que ser Inário, né? Cantor cristão, porque o Inário também é uma versão espúria
né, do canto cristão, podemos dizer assim, apesar de ter sido feito com muita qualidade, mas tem gente que até hoje, né, o canto cristão. Então tinha que cantar canto cristão. Você chegar com bandas como Frutos do Espírito, Milad, as comunidades, né, que tinham músicas boas, que da onde veio a Aline Barros, Exla, né? Cara, era você querer inovar. E o pior de tudo é que era pecado tocar bateria na igreja, mas tinha uns pastorzinhos que quando a gente perguntava assim, a gente pode levar a bateria pro culto de jovens, não sei o que, eu ficava todo animado. Pode trazer, se quiser, pode até doar pra igreja, não sei o que, mas doar pra que essa blusa aí? Sem vergonha. Era desse jeito, se quiser pode até doar pra igreja, não sei o que. Vocês nem usam no louvor, cara, não pode, é pecado. Até mesmo também é um instrumento bem caro, né? Para as possibilidades de muitas igrejas na época. Eu só quero falar que uma das coisas que era pecado, que eu não podia, que era Cavaleiros do Zodíaco, eu ficava triste, aí depois de velho que eu fui ver, eu falei, velho, que ruim isso, mano, é muito ruim. É pecado que é ruim agora, É muito ruim. Minha mãe não gostava não que eu assistisse Cavaleiros do Zodíaco. Caverna do Dragão também, não podia assistir, né? Porque a teoria é porque eles estavam no inferno, né? Mestre dos Magos era o capeta. Mas essa teoria do inferno, ela é recente. É isso que eu tô dizendo. A internet veio para estragar mais ainda nossas vidas. Porque quando começou a surgir a internet, aí começaram mesmo esses boatos, essas correntes que vinham no inferno. A internet trouxe a teoria de que o Chaves era tipo um purgatório, tá ligado? Que tava todo morto no Chaves, velho. Eu li essa, cara. Infelizmente, eu li isso. Rapaz. Tá errado isso aí. Nossa época era bacana, que eles mistificavam tudo, né, velho? Então, o Cavaleiro do Zodíaco, você tá vendo um negócio de signos, e signos é coisa de o banda é coisa de não sei lá o que, coisa de... E aí entrava uma coisa, entrava outra. Mas era uma loucura. Não, o crente também não podia fazer karatê. Hoje a gente tem karatê dentro da igreja, né? Dando aula na igreja. Naquele tempo não podia fazer karatê, que era... Mas por quê? Porque era uma arte marcial do Oriente. O Oriente tinha umas coisas com misticismo, que não sei o quê. Era todo cheio de conversa. Aí não podia fazer capoeira. Capoeira era capoeira eu lembro. Lembra? Capoeira não podia, não. Podia não, que era capoeira negócio... até hoje. Velho, outro trauma, assim, de muita gente que tá ouvindo não vai identificar. Festa junina, não podia ir em festa junina. Não podia, mano. Mas quantos crentes não deixavam os filhos participar de festa do junina, mas estavam nos festivais, né, assistindo as quadrilhas. Não, daqui, os pais da gente mesmo, vinha com esse negócio. Outra coisa, participar, mas ia assistir os festivais porque achava bonito. Para uma criança evangélica dos anos 90, muito traumático era não poder pegar balinha de São Cosme e Damião, velho. Era triste aquilo. Eu passei um bocado, tá, com isso aí, velho. Isso aqui, a galera toda criada na rua, o negócio das balinhas de Cosme e Damião, rapaz, foi difícil mesmo. Não, e pior de tudo é quando pegava aquela bala assassina, chamada bala soft. Aquele negocinho era aquela que descia direto, né? Descia direto, entalava, minha amiga. Aí sempre era, graças a Deus, sempre tinha um amigo solidário doido pra lhe dar um tapão nas costas, pra lhe ajudar. Bora pra outra pergunta aqui. Essa aqui é da galera. Eu lembro assim, só do início dos anos 2000, assim, né? Porque como eu peguei o finalzinho dos anos 90 na igreja, então eu lembro das músicas, né? Então, qual a banda que fazia sucesso ou que sempre tocava no louvor nessa época aí de vocês, pequenos, jovens, crianças, adolescentes na igreja? Isso fora o cantor cristão, né? Tinha que ter cantor. Era o cantor cristão que nós podíamos ouvir, que era liberado, né, pra gente ouvir normalmente. No meu caso lá era Aline Barros, né, Ademar de Campos, não sei se Kleber Lucas foi nessa época junto, ou não sei se 2000 já. Kleber Lucas já 2000. Mas mais aquela galera que eles tinham, comunidade, né?
comunidade da Zona Sul, né? Era a época das comunidades, né? A época das comunidades. E aí... E Ministérios de Louvor, né, Cebola? Eram comunidades e Ministérios de Louvor. Anos 90 foi muito banda, tipo Novo Som, Catedral, e anos 2000 teve essa virada aí que foi nas comunidades e Ministérios de Louvor, né? Não, mas aí a Aline Barros, ela vem bem antes. A Aline Barros começou bem novinha mesmo. A gente conheceu a Aline Barros antes da comunidade evangélica lá, que ela fazia parte. A Aline Barros veio bem antes. E a Aline Barros acho que começou com 15 ou poucos anos lá, já cantando. Ela bem novinha mesmo. E o Ademar de Campos, né? Trilhões de anos, né? Então, assim... Tá até hoje aí, né? Tá até hoje, né? Aquela galera do Logos, né? Isso que a gente podia ouvir, né? Então, assim... isso aí que a gente podia ouvir. O que não podia ouvir, que a gente fazia as festinhas escondidas aqui, né? Que a gente não podia, que era proibido, a gente fazia nossas festinhas as escondidas, né? Clandestinas. Aí sempre tinha um caguete. Aí tinha um colega nosso que ele já era maior, né, nessa época, e ele comprava, né, esses discos e trazia nas festas pra gente ficar ouvindo, e a gente curtia, né, Rebanhão, na época, pra você ter ideia, Rebanhão era proibido, né, por causa da música do Baião. Sim. Era Catedral, Oficina G3. João que gosta de Catedral. Oficina G3. Gostei bastante. Agora. Foi uma época bem louca. E aí, quando o cara lá resolvia, até a gente encontrar o caguete do grupo, foi umas 3 festas. Aí fazia o quê? Faz o quê em amor com um irmão desse? O que faz? Meu irmão, aquela época era a época da opressão, né, velho? O cara levava um salve, meu irmão, da galera. Levava. Aí, meu irmão, vem cá, chega aí, cola aí. Aí tá, o cara chegava, meu irmão, a galera só de burrão nas costas. Só na irmandade. Só no amor, né? Só na irmandade. O amor de Cristo. Só no amor. Pô, valeu aí, a gente tá ligado que foi você que dedurou a gente aí. E engraçado, né? E aí, né, João é o cara aí, ó. João é o cara. Não sei se ele passou por essas coisas aí, mas como ele é filho de pastor, aí sempre tinha lá o filho do ex-presidente, né, o vice-moderador, do filho do diácono, lá no meio da gente lá. E o filho, o filho pastor não, que na época não era... E aí, o que acontecia? Fulano de tal, né? Aí já ia pela reputação, né? Na igreja, né? Fulano de tal, 3 meses de banco. Fulano de tal, 6 meses. Fulano de tal, 3 meses. Aí, rapaz, chegou um dia, aí tinha um colega nosso que era mais falastrão mesmo. Mas vem cá, ó, o seu filho tava lá com a gente. Não, a gente vai resolver depois. Olha só que safadeza. Ai. Mas era sempre assim, tinha sempre os protegidinhos, né? Os intocáveis, que nunca se lascavam. Pô, tinha muito. E aí essas festinhas eram maneiras, né, velho? Festinhas secretas lá, né? E tinha a questão da azaração também, né? Que tinha, né? Muitas famílias nasceram ali, né? Não. E nessa época aí o negócio não era tão... Não, não digo assim, na maldade. Literal, Hoje tem alguns que virou casamento. Namoro que virou casamento. Virou casamento, tem alguns aí que já estão até lá na igreja de Maruípe lá comigo lá agora, lá, né? Tô nova cria lá agora, né? Show! Eu fico olhando, rapaz, isso aí já... Salve, igreja de Maruípe. Salve. Rapaz. E aí, rapaz, não, mas era legal, velho. E aí sempre tinha... Então, alguém levava alguma coisa, né, pra fazer uma ceia. E aí era sempre desse jeito aí. E aí os festinhos rolavam, era legal. A ceia era com vinho Dom Bosco, né? Quando não era Scalabrini. Rapaz. Era esse o naipe, velho. Rapaz. Era os filhos de crente, né? Da década de 90 aí. Hoje o pessoal faz pior, que eles vão na boate mesmo. Hoje... E a família nasce lá mesmo, né? Nasce lá mesmo. Hoje a família nasce desse negócio aí mesmo, velho.
Em relação à música, Léo, quer falar? Não, pode falar. Em relação à música, a gente tinha a banda Koinonia, fazia muito sucesso na época. Boa parte dos corinhos que a gente cantava. Cates Barné. Não era nem Cates Barné. Na igreja, né? Na igreja era justamente Renascer Praise. Renascer Praise a gente podia cantar algumas músicas do Renascer Praise. A gente podia cantar na igreja. Aí depois veio Frutos do Espírito também. Aí tinha as bandas clássicas já anteriores, né? Logos, Vencedores por Cristo. Vencedores por Cristo já estava mais no sangue, né? Porque Vencedores por Cristo passou por muito preconceito na década de 70. Então, na década de 90 já estava mais tranquilo ter música deles no louvor, né? Que eu lembro. Agora também as bandas que causavam polêmica, cara, era Oficina G3, Catedral, cara, Catedral porque parecia com Legião, aí os crentes alopravam, né? Só com as guitarras muito mais pesadas e tinha solos virtuosos ali com César, saudoso César. Você que é generoso, João. Não, cara, a bateriazinha medíocre, mas você não podia falar nada da guitarra e do baixo do Catedral. A gente tem que concordar. E aí tinha Novo Som, que a turma já caiu na graça da turma, né? Naquela época, Raízes. Tinha também, eu lembro, Banda Rara. Quem já cantou, talvez você não saiba mais. Existe alguém. Sim, conheço. Problemas você quer muito bem. Baruch gravou, né? Chega a arrepiei agora. Eu também arrepiei. Agora eu vou te falar que essas músicas estão sendo regravadas agora por essa galera aí. E são músicas muito boas, cara. As músicas desse período aí. Baruch tá gravando muito, cara. Sim. Só não deixa a galera do worship gravar, porque senão eles não. Você não saiba mais. Existe. Cara. Não, mas eu acho que não atende a proposta deles. A proposta deles é falar de um Deus que me ama, não um Deus que ama a pessoa, sabe? Eles são muito carentes pra cantar uma música dessa. Mas esses dias... Quero que valorize não faz parte, né? Esses dias eu tive a infelicidade do Erlon tá passando esses vídeos de TikTok e ele caiu num worship de grande. Grande ao Senhor e mundigno de louvor. Grande dessa época, da minha época aí de Millennium na igreja. Pô, Demar de Campos, né, velho? Então, Demar de Campos. Eu mandei ele tirar na hora. Falei, não. Eu falei, amor, se um dia você achar que eu estiver morta, bota isso. Se eu não levantar pra quebrar o celular, eu realmente tô morta. Aí que ele voltava no vídeo toda hora. Gente, horrível. Você ouvir ele exaltado, Leia, em worship é a coisa mais horrível. Cara, eu vou contar essa aqui, espero que o pessoal lá da igreja me escute, mas eu vi um festival que eu fui participar lá na igreja. Ô, Rose, manda pro pessoal da igreja, hein? Teve um festival que foi, aí teve um amigo nosso, um amigo em comum nosso aqui, tava fazendo a curadoria das bandas. Cara, teve uma banda de um moleque que foi cantar o worship. Os meninos eram até bonzinhos, porque eles sabiam fazer 3 notas bem legais, né? Era o Banda Catedral e o worship, né? Catedral também, era 3, 4 notas, a música todinha. E aí, cara, eles tocaram ele exaltado. No meio da música, eu e a Rita, a gente sentou, porque a gente não aguentou mais. Já fazia 10 minutos de música, ele exaltado, cara. Não dá. Né? Desculpa aí, galera que curte o worship, mas eu sou velho e eu gosto de rock and roll, tá bom? Aquela vontade de morrer no meio do louvor. Deus me leva, Pai, me leva, Senhor, eu tô pronto. Retrocedendo um pouquinho ali na fala do João, quando ele falou, né, Novo Som, aí veio já tinha Catedral, depois veio Novo Som e tal. E aí, velho, é legal nas nossas festinhas, né, que, pô, a gente, né, tá proibido, né, dançar música lenta, né, e a gente dançar música lenta nas festinhas escondidas, agarradinho? Que isso, Varo. Claro. Meia luz. Pagava meia luz. Boate, barzinho pra quê, né? Nem precisava. Tava no Novo Som, Catedral, pá. Que ideia, né, bicho? Rapaz, e é interessante. É interessante, você que gosta de banda Resgate hoje,
A gente que escutou banda Resgate desde o seu começo, a gente sofreu muito, cara. Porque não era banda de crente, não. Ainda mais que os caras tinham um cabelo grandão. Aí, Fruto Sagrado. Que a gente ouvir, por exemplo, uma música Bomba Relógio, Anjo da Morte. Pronto, ó, tá vendo? Aí isso é do cão, ó. Tá falando do Anjo da Morte. Pô, tava falando sobre problema de AIDS, né? Questão de... aí o pessoal viu falar essas coisas. Não, outra vez, história minha que eu me dei muito mal, não sei se eu já contei uma vez, eu tinha no meu 3 em 1, né, aí nessa época eu já era adolescente, 15 3 em 1? O que é isso? Cara? 3 em 1. Ele era rico, me conta. Tá, aquele aparelho de CD com 3 bandeiras. Ele tinha um aparelho de CD, tinha o que rodava o toca-disco, o vinil, e tinha a fitinha cassete. E aí, né? Tocava rádio. E era rádio. 4 em 1, meu amigo. Era Você 4 é mais em 1. chique ainda. Rapaz, mais chique ainda. Você era burguês, safado, hein? Eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil com 13 anos de idade. Né? Hoje é crime, não pode. Mas eu trabalhei e aí eu ganhava uma graninha legal e tal. Eu comprei, né? Falei, pô, vou me libertar, né? Comprei meu 3 em 1, arrumei meu quarto, colei os negócios lá, os adesivos, tudo. E comprava já vinil, começava a comprar vinil. Tinha alguns lá em casa, esse colega meu aí da igreja que o Israel, ele emprestava, mas se emprestava, gravava na fita e já devolvia, né? Porque o outro irmão dele que comprava, o mais velho, não podia saber que ele estava emprestando um LP. Aí, rapaz, aí tal, e gravou, eu gravava, né, sempre umas fitas. Aí eu gravei uma vez, Oficina G3, gravei Resgate, gravei Cates Parneia, e gravando só aquela coletânea pancada, né? E eu tinha lá aquela fitinha lá que eu ouvia direto e deixava lá. Aí teve um dia que eu tirei e botei em cima do som. Oh, meu Deus do céu, que dia foi esse? Rapaz, aí eu saí, fui pra praia com a galera cedo, e quando eu voltei, eu olhei e falei, rapaz, cadê minha fita? Eu fiquei doido, cadê minha fita? Procurei, revirei o quarto, tudo. Falei, gente, roubaram minha fita, meu pai do céu. Meu Deus do céu, velho. Papai, aí eu perguntei à minha mãe, cadê papai? Seu pai saiu cedo, foi ver negócio de retiro com o pastor e com o pessoal aí. Eu falei, tá. E você mexeu lá no meu quarto, mãe? Não, perguntei meu outro irmão, não. Eu falei, rapaz, e agora, velho? O que aconteceu? Aí me chega papai, triste, de tardezinha. Aí sentou, meu filho, vem cá. Eu falei, rapaz, que músicas é essa que você andou? Eu peguei a fita. Meu filho desviou. Você tinha algum louvor pra botar no carro? Sei lá o quê. Aí ele foi lá, na boa vontade, pegou a fita. Rapaz, ali foi 4 meses. Foi só 4 meses de banco. Só 4 meses que eu podia botar no coro juvenil. Só 4 meses de suspensão. Depois eu vou fazer uma pergunta aqui sobre se vocês já pegaram um banco e qual foi o motivo. Não, mas segura aí, que essa que Cebola já falou, eu também já peguei banco, tá? Mas não, segura. Minha mãe que botava moral na igreja. Peraí, segura essa, porque tem eu queria falar ainda dessa parte de música, para depois todo mundo falar dessa parte de banco aí, que é da hora. Eu queria mandar um salve aqui para a primeira igreja batista de Porto de Santana, que eu descobri que a gente estava muito bom de louvor lá nos finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, que tocava Espelhos Mágicos no louvor de domingo, cara. Oficina G3. Tocava Espelhos Mágicos, tocava Rebanhão. Conheci um grande amigo. Essa Rebanhão, daí era né? A única do Rebanhão que era permitida. Essa é aquela, esta paz que eu sinto em minha alma. Sim. Então era uma galera assim que tinha um gosto musical muito bom. Tocávamos Diante do Trono? Tocava, mas também tocava Oficina G3, então dava uma Diante do Trono é bem mais novo. 2000. Mas eu lembro de ser chamado de herege porque não gostava de Diante do Trono. Cara, eu sou roqueiro, mano. Eu gostava eu gosto, né? Oficina G3, Stauros, Resgate, Fruto Sagrado.
só banda pesada. Aí vem aquela garota lá miando lá no começo dos anos 2000. É claro que eu não ia gostar. Bicho. Difícil, né? Outra referência musical, galera, que eu não posso deixar de falar neste episódio é Pamela, cara. Pamela com seu funk gospel lá, pioneiro, tinha o CD Arrebatados. Se você é crente mesmo, você sabe que crente não podia ouvir funk. E aí a MK lançou o Arrebatados, que era uma versão remixada em funk ali, né? Que os crentes dançavam o passinho ali. DJ PG é PG? Como é o nome? Não, PV já é. PV já é novo. 5 anos atrás. Ele é fruto do CD Arrebatados. Olha só que benção. Olha só. Não sei se é de fato, né? Mas que ele é uma cópia do CD Arrebatados. Isso aí é segundo as vozes da sua cabeça, né? A fonte João Marcos. Tem informação nesse podcast. Ninguém tem essa informação, só o João. Esse CD aí, eu fiz festa clandestina com ele. A gente usava em retiro, mano. Eu sei que a gente marcou um dia, depois do culto. Terça-feira. A gente vai lá pra casa da Dayana. O nome da menina era Dayana. Por que na casa dela? Porque a mãe dela não era da igreja. Ninguém era da igreja, era só ela. Aí todo mundo vai pra casa dela, a gente vai botar esse CD e vai ficar a noite toda dançando. Fomos. Todo mundo encheu a casa da Dayana. Igual o Cebola falou, apagamos as luzes, alguém levou uma luz piscando e soltamos o CD e ficamos dançando. Os meninos olhando as meninas dançando, cochichando, e as meninas dançando tudo, e os meninos dançando tudo. E ficamos, dançamos. Ficamos muito tempo. Só que, o que a gente falou em casa? Tô indo pra reunião de oração dos jovens. Meu Deus. Não teve oração naquele dia. Porque se eu fosse falar que eu ia na casa... Se pá, teve alguém que orou em línguas pelos cantinhos ali, né? Não sei como famílias não foram feitas aquele dia. Foi... Por Deus. Porque poderia ter sido. Poderia, sim, poderia. Mas a gente dançou muito aquele CD, meu Deus do céu. Aí depois levamos para o retiro, fizemos uma coreografia da música, os meninos foram zoar a gente, fizeram coreografia também. Esse daí eu fiz muito clandestinidade, muito mesmo. Agora, um que eu ouvia, que eu comecei a ouvir, que foi Catedral, que aí eu lembro que o meu primo gravou para mim, que o meu primo era do rock and roll da igreja, e ele gravou para mim, pediu para minha tia me levar pra mim quando ela fosse visitar meu pai. Ela levou a contragosto. Aí eu botei pra escutar ela. Você sabe, esta banda, ela é toda errada. Falando pra minha mãe também, né? Porque eu não sei se isso é verdade, gente. Eu vou jogar aqui na roda. Você que sabe se essa informação é verdadeira, por favor, me confirma ou cancela ela pra mim, por favor, porque eu nunca sei se ela é verdadeira. Eu comprei ela e vou vender ela pelo mesmo preço para você me dizer se é real. Minha tia diz que o Catedral foi ao programa do Jô. Vamos ver se alguém aqui sabe. E aí o Jô Soares perguntou assim, vocês são evangélicos? E o Kim não respondeu nada. E aí o Jô Soares fez essa pergunta por 3 vezes. E aí como o Kim não respondeu nada, ele falou assim, bom, eu vou encerrar a entrevista aqui porque me disseram que eu ia entrevistar uma banda evangélica, mas se nem eles mesmos sabem, quem dirá eu? Encerrou a entrevista do Jô Soares, a banda foi embora. Eu não sei porque eu não assisti a Jô Soares. Fiquei com isso na cabeça, até hoje. E aí, João? Rapaz, João, especialista em assuntos de catedral. Rapaz, eu não sei dessa história. Assim, eu ouvi falar dessa história. Ai, meu Deus, aí. Pode ser que seja uma lenda urbana gospel, né? Que dá um episódio massa, lendas urbanas gospel. Realmente pro programa do Jô Soares. E essa era aquela fase que eles estavam na transição, né? De deixar a música gospel para ir pra música secular. Né? Então, igual a Priscila Alcântara. A Priscila Alcântara falou que ela não é mais do gospel. Não, então. ela fez a carreira dela agora nesse negócio aí do Mask Singer. Fiquei sabendo que ela ganhou, né? Ganhou. Mas aí a gente já tá 20 anos na frente aí. Com certeza, coitada. Catedral, eles foram o programa do Jô. Agora, se teve essa parada, até hoje eu nunca vi, né? Mas o pessoal inventava muita coisa, porque como tinha muito rock,
Cara, era muita mentira que rolava, ainda mais com as bandas de rock e tudo. O pessoal, Diabo era o pai do rock. Diabo era o pai do rock. Dizia que o pessoal fumava baseado e cheirava coca antes de fazer os shows. E não sei o que, rapaz, se eles cheiravam, se não cheiravam, se fumavam, se não fumavam, sei que as músicas são boas, certo? Pulei muito. Músicas que me edificaram, cara, não eram encartes, né? Que a gente já tá na fase do CD. Os encartes do Oficina G3, Fruto Sagrado, alguns, né? Não eram todos, tinha referência bíblica das músicas deles. Sabe onde foi que eu aprendi o versículo, né? A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dadá. Foi num CD do Fruto Sagrado. Eu nunca tinha dado nem atenção para Provérbios, só ouvia falar e tudo. Eu fui ler Provérbios e achei esse versículo. Então, assim, eu aprendi muito, certo? Escândalo. Minha formação bíblica e teológica tem muito a ver com música de rock, gospel, certo? Escola bíblica dominical, tá bom? Então, vocês sabem o nível, né? Por isso que é um nível alto. Toma essa aí, ô, seus diácono e pastor das antigas aí, ó. Então, foi em 21 de setembro de 2013, falando, né? Eles foram no Jô Soares e deram essa entrevista. Foi na época que eles estavam saindo mesmo, né? Como o João falou, fazendo essa transição. Então a pergunta foi essa, né? Perguntou se eles eram uma banda evangélica, eles falaram que não eram mais. Não mais. E isso pro crente é uma morte terrível, né? Isso aí, porque eles estavam não mais, né? Mas aí não teve essa coisa de... Esse teatro. Vou terminar a entrevista aqui, porque vocês não sabem o que vocês são. Não teve, né? Essa parte é lenda urbana, então. Tanto que tem outras entrevistas, se eu tô olhando aqui agora, e o Jô Soares entrevistou eles em 2016, 2013, 2009, entendeu? Então, assim, entendi. É uma lenda urbana, né? Que bom, agora então tô descansada dessa história. Redimiu Catedral, então. Redimiu Catedral. Não deixei de escutar, né? Redimiu pra vocês, que pra mim não redimiu, não. Pra mim, eu parei de ouvir. Então... Eu parei de ouvir. É sério, não, eu parei de ouvir ali depois da Revolução. Depois da Revolução também não ouvi mais. Não ouvi mais. Não ouvi mais. Agora também, ó, pra vocês verem, eu tava no Catedral ali e o nível subiu, né? Fomos para a Oficina G3, onde os instrumentistas eram praticamente profissionais da música, né? Os caras viviam daquilo, estudavam e tudo, então o nível musical foi muito alto. Aí continuar ouvindo Catedral, banda de 4 notas, não dava, né? Isso aí, naquela época a gente, né, tinha essas coisas, né, de falar assim, pô, Catedral, eles têm o Kim, ele tem um certo grau mesmo de parentesco com o maluco lá. Até então, o que eu tinha lido na época era isso aí. Hoje em dia eu não sei. Ele tem até um grau de parentesco lá com o maluco lá. A desculpa pra voz ser parecida talvez seja isso. Dizia-se na lenda urbana que ele era primo do Renato Russo, né? Não sei até onde isso é verdade. E Alex Gonzaga era o quê? Era irmão do Serginho? Era primo do Serginho do Roupa Nova? A voz era bem parecida, pô. Era bem parecido, né, cara? O doido lá do Nazaritos era primo do carinha do Mamonas Assassinas? Vamos mudar de assunto aqui. Vamos, siga pauta aí, siga pauta. Mas quero saber... Se for aloprar, eu alopro. Não, mas era o que se falava, pô. Era o que se falava, né? Então, eu tô inventando mais história ainda aqui. Né? Que aquilo se sacralizava a legião, né? Pros crentes frustrados sem poder ouvir, não. Vamos ouvir Catedral, porque o Kim é primo do Renato. Então tá bom, vamos ouvir. Mas, a gente era besta, né? Tô bem tosco, velho, bem tosco. Mas vamos lá. Por qual razão você já pegaram disciplina na igreja, ficaram no banco, né? O Cebola falou que já pegou banco aí pelas festas clandestinas aí, né? Não, foi pelo CD, né? Foi pro CD, não. Por tudo isso aí também. Pela fita. Pela fita.
pelas festas clandestinas. Cebola era o verdadeiro péssimo. Enciclopédia do banco, rapaz. Aí anos depois se tornou líder de juventude, tá vendo? Pois é, foi pagar os pecados dele. Pois é, Achei né? pouco. Galera, eu peguei banco porque com 13 anos eu botei um brinco de pressão, cara, na orelha na escola. Aí eu tinha um amigo que tava meio chateado comigo, né? Que eu tava deixando de andar com ele pra andar com os roqueirinhos da escola. Aí eu botei um brinquinho de pressão na orelha e tava tirando onda no recreio, né? Aí veio ele, viu assim e me caguetou pro pastor. Aí me tirou das paradas que eu fazia, né? Depois eu vou falar do ministério que eu tava. Aí me tirou, eu era líder de ministério com 13 anos, aí tirou do ministério, me botou na classe de doutrina para estudar, e aí foi daí que eu saí da igreja, porque fiquei revoltado. Também não foi só por isso, né? Foi por outras paradas. Mas e vocês, pegaram o banco por causa de quê? Rapaz, eu nunca tive problema de banco. Eu era bem tranquilo. Segundo meu irmão, era lesado. Bem tranquilo, filho do pastor. Não, eu era tranquilo. Agora também eu via as tretas com meus irmãos, né? Os 3 eram mais velhos, eu ia ser besta de aprontar. Agora, eu lembro de uma vez, eu tava no louvor, cara, a igreja da gente era muito quente. Aí, verão, em Fortaleza, né? Calor da peste, não tinha ventilador que desse conta naquela... E eu tinha voltado da escola, eu tava de uniforme. Cara, tava todo suado a camisa. Aí eu peguei e tirei a camisa no meio do ensaio. Aí o líder do louvor, ele olhou pra mim assim, Marquinhos, que ele chamava de Marquinhos, bota essa camisa agora. Eu, não, cara, tá muito quente, não sei o que, não sei o que. Ele me chamou João Marcos, bota essa camisa agora. Aí quando ele falou João Marcos, eu, opa, peraí, temos um problema aqui, né? E coloquei a camisa. E aí um diácono da igreja, né, um velho, sabe aquele versículo, né? Resistir ao diabo e ao diácono e ele pulará em vós. Então, resistir ao diácono e ele pulará em vós. Aí, cara, ele foi espalhou a fofoca na igreja que eu tinha tirado a roupa. Então, João Marcos, o filho do pastor, tinha tirado a roupa. Detalhe, meu pai já tinha falecido. E o pastor da igreja era outro. Mas eu continuava sendo o pastor da igreja, o filho do pastor. Filho do pastor em memória. Não, aí, cara, deu um rolo, viu? Deu ruim. Aí chegou no ouvido da minha mãe, ela foi atrás, sabe a história, conversou comigo, eu contei. Conversou com o líder do louvor, eu contei. Chamou esse cara lá em casa, meu. Deu um rela tão grande nele. Assim, eu levei uma bronca do líder e levei uma chamada de atenção em casa, né? A chamada de atenção da minha mãe já era suficiente para eu não querer nem viver mais, né? Eu sou miserável, pobre miserável que eu sou. Ela me dava um sermão tão grande, cara, que penetrava no fundo da alma, assim. Eu me sentia um pobre, reles pecador, miserável, né? Me arrependia, chorava e tudo. Então, depois da chamada de atenção dela, eu fiquei mais tranquilo. Nunca mais inventei de fazer isso. Né, mas o pobre do diácono também penou na mão da minha mãe, lá que ela deu uma chamada de atenção nele e que eu acho que ele ficou com medo dela. Rapaz, essa é inédita também. Uma vez nós pegamos o banco, peguei banco, e aí a galera falou bem assim, mas é só aqui, bicho, que a gente não consegue ensaiar de bermuda, não sei lá o que e tal. Aí, rapaz, os caras falaram bem assim, aí foram 2 vezes, né, mas eu vou contar essa aqui da bermuda, que a bermuda sempre foi esse problema na Igreja Batista. Aí tal, nós fomos pra embaixada, velho, de bermuda. Aí só perguntaram, vem cá, vocês vão ficar pro culto depois? Que a embaixada era 18 horas, né? Vocês vão ficar pro culto de bermuda? Rapaz, aquilo deu um... Aí, vamos voltar pra casa, botar calça. Outros não voltaram. Depois chamaram só os nomezinhos. Fulano, cicrano, tal, ó, disciplina. Não sabia que tava na regra, né? Tinha que ir de calça, né, cara? Mas as regras surgiam conforme os líderes queriam, cara. Não tinha regra escrito, não. Eles cismavam assim. Era bom. Era nesse nível.
Era nesse nível. Eu posso dizer isso com tranquilidade, que na minha época de adolescência, que eu sofri mais com esse negócio na igreja, meu pai já era falecido, então ele não vai ter culpa no cartório. Aí tinha muita regra que era sem noção, cara. O cara pegava assim, cismava com a cara do indivíduo e inventava que não podia fazer aquilo ali. É mesmo. Eu já fui muito penalizado. Não, você era mau elemento, Cebola. Era mau elemento, cara. Mau elemento. O meu motivo de banco não foi sem motivo, não. Foi com motivo. Foi pesado aí. Foi um casamento de alguém da igreja. Aí a gente estava na festa do casamento e estava servindo vinho e eu achei que seria uma boa ideia aceitar todas as taças de vinho que o homem desceu na minha mesa. E aí alguém Mas você viu. tinha quantos anos? Terra. Não, eu era menor. Com Nossa. certeza eu era menor. Aí dava ruim mesmo. Com certeza eu era menor, sim. Bem menor. Menor podia beber, cara. Eu devia ter uns 15 ou menos, com certeza. O negócio de menor no bebê é agora. E aí eu achei, sentei mais no fundo, né? A festa era lá na escola, eu sentei mais no fundo com as minhas amigas, não tinha ninguém perto e achei que era uma boa ideia. Falei, pode ser, moço, todo vinho que você trouxer, você para aqui na minha mesa. Mas como é que chegou lá no seu pastor? Não, aí alguém passou. Alguém, né, das meninas do grupo de coreografia passou e viu. E aí foi falar com a nossa líder namorava um menino que era seminarista. Ela falou com ele, aí ele foi lá na nossa mesa. Aí seminarista ele falou, não presta. Aí a gente odiava ele. Não. Aí ele falou assim, e aí, vocês estão fazendo ceia aqui pra estar tomando vinho e tal? Aí... Ó, já chegou já com piadinha de pastor, já, ó. Aí a gente deu uma debochada da cara dele, né? Porque a gente já tinha tomado mais de 4 taças. Crente, mais de 4 taças de vinho. Debochamos da cara dele e tal. Aí ele falou assim, eu vou sentar aqui com vocês. A gente... Fica à vontade. Aí a gente parou, né, e tal, ficou um clima meio chato e tal. Aí o pastor chamou a gente pra conversar e tal. Aí foi um mês. Aí que a gente pegou pouco, né? Peguei pouco. Mas foi a única vez, né? Foi a única vez. As outras vezes eu planejei antes pra ninguém descobrir. Outra coisa, né? Banco, né? A gente fazia nos esquemas meio escondido, igual eu ouvia Mamonas Assassinos escondido e tal, ninguém ficava sabendo e tal. Eu ouvia Legião escondido também, na casa da minha amiga e tal. Cara, já vi que vocês penaram muito mais do que eu, viu? Porque lá no Ceará as igrejas eram mais tranquilas em relação a isso. Mamonas Assassinas foi sinistro, velho. Pra ouvir, eu ouvi escondido mesmo, cara. Mamonas era escondido. Passava na... Tinha um CD que levava pra casa do amigo e a gente ouvia lá jogando videogame. O único CD do Mamonas Assassinas. O único. Não, e as conspiração, né, que o pessoal fez quando eles faleceram, né? Falaram que Deus tinha feito o avião cair porque eles eram muito... Debochados, isso aí, porque essa banda ia crescer de um jeito que ninguém ia conseguir parar eles eram do diabo e pororô. Os crentes, né? E aconteceu uma situação, né, nesse negócio dos Mamonas Assassinas, que um amigo meu aqui, ele foi gravar o LP dele. Na verdade, naquela época eu não era LP, né? Que era mais pobre, gravava a fita cassete, né? Sim. Aí foi gravar a fita dele, fui fazer gravação lá em São Paulo e ele gravou no mesmo dia dos Mamonas Assassinas, no mesmo dia. Aí os caras deram um monte de fita pra eles trazer pra cá, pro estado. Caramba! Aí, tipo assim, aí ele conversou assim, rapaz, tava lá gravando e os caras lá doidos, rapaz, cabelo pintado, cabelo... Da igreja, amigo meu, pastor Cleiton Passos, ele até mexe com os negócios de boneco, parada assim. E aí, velho, ele falou, rapaz, tô gravando lá, esses caras tudo doido e tal. Aí nós começamos a ouvir, falando, rapaz, que som doido dos malucos, velho. A galerinha lá, né, é lógico que o X9 não foi, né, nós já tinha dado um salve no X9 já há alguns anos, e aí nós ficamos curtindo ali, rapaz, um bom tempo, até eles estourarem na televisão. Engraçado que nós demos o Cristiano deu a fita para um outro colega lá, que a gente já tinha feito várias cópias lá, e deu para um outro cara lá, e os caras ficavam lá o dia inteiro ali ouvindo aquele negócio, velho. E, foi uma época doida. Passava uns perrengues bravos, João.
passava uns perrengues brabo aqui. Nossa área aqui, Espírito Santo, era bem... cara, bem bem legalista. Bem legalista. Cara, eu cara, digo até isso porque hoje. tinha aniversário de 15 anos, bicho. Teve um aniversário de 15 anos de uma menina da igreja que, como boa parte dos parentes delas não eram crentes, então rolava cerveja lá e a gente tomava, cara. Experimentava, tomava e não tinha problema de era disciplina, não. detenção. Até mesmo que os meninos não eram viciados, né, cara? Os meninos bebiam porque era o que tinha e pronto, ficava por isso. No Ceará era tipo a luterana aqui, né? Não. Também não era tão... Tinha as regras lá, né? Bebida alcoólica tinha problema, festa também, essas coisas assim. Mas a gente, pelo menos que eu lembro, a gente sofria muito mais, assim. Foi naquela época também que teve muito problema, né? Com o negócio lá, eu escolhi esperar, né? Antes disso, ainda foi com o movimento antes disso, né? O pessoal resolveu não esperar. Não esperar, não. Né? E aí tinha muito problema de banco nesse caso. A turma que lanchava antes do recreio. Era. Rapaz, eu peguei banco por causa do Que Ama Espera também, cara. Que Ama Espera. Peguei um pancão, velho, naquela situação ali, bicho, porque rolou uma treta lá que uma galera não esperou e o... Depois de 9 meses veio o resultado. Veio alguns resultados. Mas como é que você tinha feito isso, cara? Rapaz, eu era parte da diretoria, só que nessas treta aí, eu não fui chamado, entendeu? Infelizmente, não me chamaram. É isso? Eu vou nem falar pra não causar problema, mas que é isso, rapaz? Nesse dia me tesouraram, cara. Falei, pô, bonito vocês, hein? Peguei banco com um negócio que eu não fiz antes não tivesse ido, hein? Caramba. Pra merecer, né? Pra merecer o banco. Aí apareceu, não sei lá quem, lá na igreja, ó, sua ovelha é líder do negócio lá também, tá, um dos líderes, e aconteceu isso, aí falaram, rapaz, eu falei, eu não sei nada disso não, mas né, meu passado me condena, né, então eu já falava logo assim, vai você achar que tem que fazer aí, velho. Eu dei mal nessa situação aí, velho. Eu falo, nessa aí eu fui de bode, né? E aqui vocês já falaram o ministério que vocês eram parte, né? A Leia era Ministério de Coreografia. E Mensageiras do Rei. Para você que nos ouve, Mensageiras do Rei é um grupo de meninas da Igreja Batista, com ênfase em missões, né? Que fala muito sobre missões ali. O João era do Ministério de Louvor, né, João? Isso, eu já fui até da União de Adolescentes, cara. Também fui vice-presidente dos adolescentes da igreja também. O Cebola embaixador do rei. Embaixador do rei. Cebola era embaixador do rei e líder de mais o que, Cebola, nesse período? Nessa época aí eu já tava mexendo na Abavite já, né? Na Abavite, em Vitória. O que é isso? Associação Batista de Vitória. Associação Batista de Adolescentes. Pô, legal. Associação de Adolescentes. Associação de Adolescentes. Sim. Tipo o Juavite, que é jovens, a Abavite. A Abavite, né? Era adolescentes. Que antigamente tinha aquele grande preconceito, né? Preconceito não, né? Não sei porque eram adolescentes, não se misturavam com jovens, né? Igual hoje, jovem aí é jovem até 42 aí, né? Porque tu quer, né? Convenção, né? Oi? É porque você quer, né? Eu acho que é jovem até agora. O pessoal tá falando que é jovem até enquanto você mora em casa com a mãe, né? Você mora no mesmo prédio com sua mãe, então tá de boa, né? Não, graças a Deus. Eu também, eu era do Embaixadores do Rei. Embaixadores do Rei também é a versão masculina desse trabalho, né? Isso. Com meninos, com ênfase em missões, e eu era o embaixador-chefe, gente. E quando eu botei o brinco, eu fui tirado dessa função. Então não pude mais ser embaixador-chefe porque botei o brinco. E eu era do Ministério de Teatro também, já nessa época. Era muito legal, cara. Eu cantava no coral né? Antigamente tinha muito, né? Coro adolescente, né? Coro de adolescente. No coro de adolescente. Não era conjunto, não, né?
Na verdade, eu peguei a época do conjunto, quando eu era junior, eu peguei conjunto, peguei muito conjunto. Aí depois veio o ministro de música e mudou pra cor de adolescência. Legal. Conjunto da mocidade. Mocidade é muita coisa de velho, mocidade. Na época da gente... Mocidade. Na época da gente, que a gente era adolescente, a juventude, os jovens eram chamados de mocidade. Mocidade. Na mocidade da igreja. Mocidade é só se for de Padre Miguel. Independente de Padre Miguel, rapaz. Eu amo falar mocidade, gente. Quando eu quero sacanear, eu falo mocidade. Mas uma coisa que eu sentia saudade, que eu não... Igual o Cebola falou, que não se misturava, né? Adolescente e jovem, e aí... um certo momento que você tinha uma certa idade, você já podia começar a se misturar, era os encontrão, né? Que a gente pegava um ônibus, passava um dia na igreja de outra cidade, né? Nossa, era tudo, meu Deus. Ai, vai ter encontrão sábado. Ai, meu Deus do céu. Era maravilhoso. Aí os jovens cantavam tudo das oficinas G3, fazia a coreografia do Fruto Sagrado, Cats Barneia. Sempre terminava com o Johnny, nessa noite Johnny pedirão sua alma. Johnny, né? essa noite, Johnny. Era massa. E, tipo assim, era uma coisa assim, o que acontece no encontrão fica no encontrão. Ninguém mais falava sobre isso. Era muito bom. Era a sociedade secreta da mocidade. Massa. Ô, Guto, quer fazer só uma correção, cara? Que uma vez embaixador, sempre embaixador, viu? É isso aí. É verdade. Isso aí. Caminhando pro final já, tem a ver com essa parada que a Leia falou, né? Da coisa que a gente lembra com saudade. Qual a lembrança mais legal que você tem dessa época aí? A Leia já falou desses encontros, né? Dos encontrões. Cara, a coisa mais legal dessa época pra mim era essa época de embaixador do rei, né? Que saía junto. Nem tanto os congressos, tinha os conclaves, que era a nível municipal, que eu ia e sabia, isso eu vou falar para deixar registrado no podcast, eu sabia mais de 80 versículos, eu estava sempre entre os 3 melhores meninos do meu município, né? Eu sabia muitos versículos decorados, então isso era legal. Eu era essa também. Aí fui no congresso estadual com 12 para 13 anos, nessa época que eu ouvia Mamonas Assassinas escondido. Aí eu errei o primeiro versículo, aí fiquei muito triste. Saí na primeira bateria. Também. É horrível. Tipo aí, assim, ó, foram ouvir Mamonas Assassinas. Não estudei, fiquei ouvindo Mamonas Assassinas, jogando videogame. Porque Deus lhe condenou. Deus me castigou. Castigou aí. Deus castiga. Mas o que eu achava muito massa era quando a gente saía para jogar bola contra outra embaixada, contra outra igreja. A gente saía muito, cara. Um salve aí pro meu conselheiro de Embaixador do Rei, Kleber. Não tá ouvindo não, mas mandar um abraço pro Kleber, que a gente ia todo sábado, 6, 7 horas da manhã, acordar ele na casa dele para ir jogar bola com a gente. Então, essa foi a melhor fase dessa época aí, cara. Nossa, que coisa boa. Rapaz, o que eu sinto saudade foram as bandas que eu toquei na adolescência, né? A banda Cadmiel, tem até um texto no meu blog. Cadmiel é uma história sem fim, ele terminou indo pro livro também, comemorando, que eu fiz comemorando 10 anos do blog, né? falajoão.com.br. E eu lembro com muito carinho. Eu lembro com muito carinho, cara, da banda, né, dessa Cadmiel, e também Banda Azul, que era a banda de rock. O pessoal até estranhava, tu toca teclado numa banda de rock. Cara, vocês nunca escutaram Stratovarius, banda Oficina G3 e tudo. Eu não toco nem perto dos caras lá, mas era um teclado na banda de rock, Dream Theater, né? Então, aí eu tocava. Sinto muita falta dessa época. O resto dá pra passar, dá pra deixar pra depois. Eu também. Eu sinto muita falta dessa época aí, cara, de sair, né? A gente viajava muito. Nosso grupo, ele era um grupo muito bom, cara. Aqueles conjuntos, era um grupo bom, cara. E a gente viajava sempre, era chamado sempre pra cantar fora. E a galera ia muito, ficou muito massa, velho. E você conhecer pessoas, congresso, coisas de embaixador do rei, né? E aquelas coisas de embaixador versus mensageiras, as gincanas da igreja, né? Que envolviam a igreja inteira, gincana, né?
Sei bem, a gente sempre ganhava, os meninos sempre ganhavam. Era geralmente, aqui era bem dividido, né, e tal, fora massa, velho. E é essa parte aí, né, que a gente tem muita saudade, que hoje em dia não tem mais na igreja. Fazer gincana, ninguém tem mais tempo para isso hoje. É verdade. Ninguém sabe mais a Bíblia para fazer isso. Desse jeito. Eu sinto saudade também desses perrengues, essas festas clandestinas. Era legal. Pô, a festa clandestina. Né? Porque a gente ficava com aquele sentimentozinho, né? Eu não tô fazendo uma coisa errada. Mas eu nunca fui convidado para uma festa clandestina. Eu era o cara zoado, assim. Eu era o cara esquisito do grupo. Mas aí eu fazia as festas clandestinas com meus amigos também, uai. Arrumava os CDs e fazia. A minha festa clandestina era pra ouvir Mamonas Assassinas com os meus amigos. Não, velho, a gente tinha muito, porque a galera era muito, tipo assim, a turma era muito unida mesmo, cara. A gente tinha uma união muito grande, cara. Acho que uma das coisas que dá pra destacar também daquela época pra essa é a união, cara. A gente realmente, a galera era colada mesmo e não tinha tanto esse negócio de internet e tal, essas coisas assim. E aí, pra você saber das coisas, você tinha que estar junto, pra saber das fofoquinhas, dos burburinhos, fulano, ó. Rapaz, ó. Repara, fulano ali, ó. Ei, lasqueiro. Tá junto a galera pra saber das ondas, a galera tinha que sempre estar andando junto, cara. E a gente saía naquele bando, vamos visitar a igreja tal. Saía aquela galera, aquele bando, 15, 10, 12 pessoas a pé mesmo. Hoje em dia você fala que vai a pé lá em Maruípe, que é aqui do lado aqui, não vai, cara. Antigamente a galera ia pra São Pedro, pra longe, Cariacica. A gente ia a pé mesmo. Eu lembro nessas paradas de jogar bola, o pessoal da minha igreja com outro bairro, a gente até tem um episódio muito legal, assim, que a gente passou meio que, na minha cabeça, a gente passou dentro do hospital psiquiátrico que tem em Cariacica ali, mas não, a gente passou do lado, né, do muro, assim, e eu lembro que aquela emoção, aquele monte de moleque, adolescente, pré-adolescente, passando do lado de um hospital psiquiátrico, as lendas urbanas que tinha, né, era muito doido, a gente andava a pé, tava nem aí, chegava, jogava bola, era muito divertido, cara. Pois é, cara, a coisa era bem legal. Os perrengues, né, tem coisa massa. Perrengue bacana, pô, da hora. E aí, acho que é isso, né, gente? É isso. Isso aí, cara. É isso aí, cara. Foi massa esse episódio aqui. Diverti muito gravando ele aqui com vocês. Vamos ter mais, assim, né? Vamos ver daí pra frente, a gente quem sabe fazer um episódio. O de lenda urbana, eu não sei se a gente tem pauta suficiente pra fazer, lenda urbanas gospel. Agora, a internet, a partir dos anos 2010, eu acho que tem pauta, hein? O que era a internet? Dos anos 2000, dá pra fazer. Dos anos 2000, o crente na internet, a partir dos anos 2000. Cobre a gente aí, tá, o ouvinte? Se você gosta de episódios desse tipo, assim, então cobra a gente aí, que a gente gosta de fazer também. E essa interação ajuda a gente a saber se a gente tá no caminho certo. E para finalizar, gente, eu queria fazer um apelo para você que chegou até aqui no fim desse episódio. Compartilha com alguém, com algum crente millennial aí, geração Y, que sofreu na igreja nesse período dos anos 90 e início dos anos 2000 aí. Compartilha, porque o seu compartilhamento ajuda muito a gente e motiva a gente a continuar produzindo esse conteúdo aí. Agora vamos despedir dos nossos ouvintes com um abraço no seu coração. Cheiro, galera. É nóis. Hoje eu vou fazer a parte do Vini em homenagem para ele. Um beijo no seu coração. Um beijo, Vini. No próximo episódio de História você tá aqui com a gente, né? Vamos fazer um episódio especial pro Vini. Tchau, gente. Até mais. Valeu.